Bom dia, tudo bem? A paz de Jesus. Então, estou aqui fazendo minha caminhadinha matinal. Já estou aqui com 4 km de caminhada, corri ontem. Então hoje eu vou fazer essa caminhada para manter o esforço físico e o exercício. Mas eu estou aqui meditando aqui, acabei de passar por ali, teve um entrocamento de 3, 4 carros ali. E deu tudo certo, eles pensaram rápido, todo mundo freou, decisões de cada um certo, mas eu vi que uma pessoa estava meio paciente e ela apertou a buzina com a força, tirando, sim, a paciência e a paz de todos. E eu vinha nesse trajeto refletindo sobre o evangelho de ontem, a liturgia de ontem. Você prestou atenção na liturgia de ontem? A liturgia de ontem, a passagem de Nabote na primeira leitura e do rei Acaz. O rei Acaz queria a vinha, né, de Nabote, e ele foi lá fazer uma proposta para ele, porque a vinha de Nabote ficava ali na divisa com ele, ele tinha alguns projetos, e ele ofereceu para Nabote uma terra melhor para ele, uma vinha maior, até melhor que a dele, mas em outro local. Ele também ofereceu para ele, se ele quisesse receber em dinheiro. Acaz é um rei, o rei de Israel, e ele podia tudo, mas nem tudo, e nós vamos entender isso agora há pouco. E ele pega e faz essa proposta, e Nabote fala para ele, pessoal, olha, não quero vender. Você acha mesmo que eu vou vender a herança dos meus pais? O que acontece? Como o rei Acaz está acostumado a ter tudo, ele está acostumado a ter tudo na vida, comprar tudo, tudo ele paga, tudo ele possui, ele fica magoadinho. Ele fica magoadinho, vai para casa dele, não quer nem comer. Você prestou atenção nisso? Vai lá, lê a primeira leitura para você ver, vou colocar aí na tela para você a primeira leitura de ontem. Ele fica magoadinho. E não quer comer, fica emburrado, vira pro lado. E a mulher dele vem e fala, o que está acontecendo contigo? Ah, fui lá, fiz uma proposta para Nabote, que queria tanto aquela vinha dele, que eu tô com um projetinho ali de fazer uma horta ali e tal. E ele não quis vender. E ela pega e fala para ele assim, mas que papelão seu, hein? Bom, a princípio ela faz uma boa coisa, ela bota ele no devido lugar dele, ele é rei, né? E ele que tem que dar um bom exemplo. E ele que tem que ser a pessoa a dar um bom exemplo para o povo dele. Mas depois ela vai se perder também. Então ele pega, nesse sentido, ela pega e conversa com ele. Fala assim, mas você pode tudo. Olha o seguinte, vai lá, levanta essa cabeça, se apruma, vai comer, se ajeita que eu vou arrumar essa terra para você. Aí ela pega e arma todo um esquema maldoso, muito maldoso, fraudulento, para fazer com que Nabote perca sua vida e ela possa conseguir entregar para a casa aquilo que ele tanto desejava. Qual a lição que a gente tira disso aí? E daqui a pouco nós vamos chegar no evangelho, hein? Qual a lição que a gente tira disso aí? Tanto que o apego pode nos fazer mal. Você já prestou atenção? Tudo aquilo que a gente é apegado, no primeiro momento a gente pode olhar para a situação de Nabote e falar assim, ele na sua integridade, na sua firmeza, enfrentou os poderes, as forças, ele foi injustiçado, ele foi oprimido e tal. Mas veja tudo, quando a gente é apegado às coisas e nós não conseguimos desapegar, isso atrapalha o nosso raciocínio, atrapalha o nosso pensamento. Ele podia continuar vivo, ter algo muito melhor, fazer grandes projetos naquilo que ele teria, mas não, ele preferiu ficar apegado. Parecia justificável, né? É a herança dos meus pais. Gente, a gente muitas vezes fica apegado às coisas e pessoas e que nós não conseguimos entender as oportunidades que a vida oferece pra gente. Ele perdeu a vida dele. Não tem nada nesse mundo e não tem nada nessa terra que vale a sua vida. Apego, todas as vezes que a gente colocar a palavra apego, não pode te fazer bem, não vai te fazer bem. Eu tenho um apego sentimental, isso aqui. Eu tenho um apego afetivo que era dos meus pais. Às vezes tem irmãos brigando por causa de rádio velho, tem irmãos brigando por causa de brinco velho, pulseira. Porque eu tenho um sentimento afetivo, eu quero e o outro também quer, e o outro também quer. E as pessoas não se entendem por causa da ganância. Se a gente olhar bem a história dos dois, por causa da ganância, porque um achou que podia ter tudo e o outro não quis ceder, perdeu a graça de Deus. E nós vamos ver na continuação da liturgia hoje, principalmente, que o profeta vai lá, vai questioná-lo.
Porque Deus vai falar com ele sobre isso. Então o que acontece? Nós temos que nos desapegar das coisas deste mundo. Nós precisamos nos desapegar das coisas do mundo para nos aplicar nas coisas de Deus. Às vezes a gente adoece, fica triste, acabunhado, a gente não quer comer por causa do apego a coisas, pessoas, sentimentos. Muitas vezes, e se a gente olhar bem, por que será que ele não quis ceder a vinha? Ah, mas ele pensa que é rei, pode tudo. Não, não pode tudo não. E eu vou mostrar pra ele. Eu vou mostrar pra ele essa verdade. Eu não vou ceder. Perdeu a vida, porque ficou apegado. E aí, nós precisamos olhar para essa realidade da liturgia de ontem. Às vezes é um sentimento que você está apegado. Um desejo de vingança. Um perdão que não foi dado. Né? A pessoa te fez um mal. Judiou de você. Tirou algo que te pertence. E você não consegue se livrar desse sentimento. Isso adoece a gente. Quantas pessoas têm enfermidades porque não é capaz de perdoar. Porque não é capaz de aceitar que perdeu algo. Porque está apegado a tantas coisas que esquece dos outros que tem à volta. E nós muitas vezes pensamos que aquilo que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, vai fazer mal só pra gente. Não, presta atenção. Quando o rei Acaz se entristece, fica acabunhado, a mulher dele entra em toda a questão e ela é capaz de fazer um mal maior ainda. Então, todas as vezes que a gente fica apegado a essas coisas, todas as vezes que a gente fica contaminado por essas coisas, nós afetamos todas as pessoas que estão ao nosso lado. E esse apego que nós estamos tratando, ele é maléfico, porque ele nos impede de raciocinar e de pensar de forma geral na nossa vida. Sabe por quê? Porque não tem nada nesse mundo que vale a tua vida. Nós só temos vida, nós só temos uma. Propriedade, posses. A gente pode ter várias na vida, pode ter nenhuma, isso pode não fazer diferença na nossa vida. Porque na vida a gente precisa aprender a viver com pouco, para poder não ficar cobiçando o que é alheio. Então, amados irmãos e irmãs, olhando para a liturgia de ontem, nós vemos que o rei Acaz é uma lição para nós que nós não podemos tudo. Não podemos tudo, se não for em Deus. A gente vê uma narrativa aí, você pode tudo, se você acreditar, se você confiar. Não. Nós podemos tudo em Deus. E aquilo que Deus quer para nós. Então a gente precisa enquadrar os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos na vontade de Deus. E perguntar sempre para Deus se Deus concorda com aquilo que você almeja e você busca. Acabei no início falando para vocês desse entrocamento que houve dos carros ali no cruzamento, e que uma pessoa impaciente apertou o dedo da buzina. Às vezes o sentimento que a gente traz no coração de raiva impede a gente de ver a graça do momento. Veja bem, eram os 3, 4 carros, todos tomaram a decisão certa e eles alcançaram o objetivo. Não houve a batida. Não houve a batida. Então talvez nós nos precipitamos às vezes na raiva, na falta de paciência, e a gente impede de ver a vitória do momento. Era hora de vibrar, de um dar um sinalzinho pro outro, fazer um ok, dar aquele sorrisão. Fomos fera, superamos, graças a Deus, o dia começou bem. Não, preferiu na impaciência apertar o dedo na buzina, tirando a paciência dos outros. Então, amados irmãos e irmãs, essa liturgia de ontem nos traz essa grande lição, esse grande ensinamento. Desapega, não queira ter tudo, abra mão, até porque no Evangelho Jesus vai reforçar isso. No Evangelho de ontem, ele vai dizer, os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu digo, não, não é assim. Não é assim. Se te bater na face, direito oferece a outra face. Então o Senhor está nos ensinando a desapegar, a não permitir que coisas, pessoas, sentimentos ruins nos afastem do nosso verdadeiro ideal, que é o reino dos céus. Ficou bravo aqui isso aqui. Calma. Ai. Estão entendendo? Nós não podemos tudo e nós temos que aprender a conviver e viver o hoje. Às vezes você fica apegado demais nos seus projetos, nos seus ideais, fica gastando o seu tempo, sua vida em algo que a gente nem pode ter. Pode ter. O rei Acaz, mesmo sendo rei, não pode ter tudo. Isso me faz lembrar a história de outro rei na palavra de Deus. Aqui, Acaz se perde porque ele quer algo de material. Se a gente lembrar um pouquinho, depois você pode pegar. O rei Davi se perdeu por causa de uma mulher.
A palavra fala que o rei Davi, enquanto rei, ele podia ter qualquer esposa solteira que ele quisesse, até mais de uma, mas não. Ele queria exatamente aquela que ele não poderia ter, que é uma mulher casada. Irmãos, olha para aquilo que você já tem, aquilo que você possui, e comece a louvar, a agradecer a Deus. E não fica apegado a sentimentos ruins. Muitas pessoas adoecem gravemente, porque não perdoa, porque não pede perdão, porque se sente prejudicado por alguém. Não, vamos desapegar dessas coisas. Vamos colocar a nossa vida no Senhor. Que a liturgia de ontem, fortalecida pela liturgia de hoje, nos ensina a dar prioridade para Deus, a confiar sempre na graça de Deus e a entender que não tem nada no mundo que vale a sua vida. Vale a sua vida, porque sua vida você só tem uma. E é essa vida que nós temos, que nós vamos ter que fazer muito bom uso dela para alcançar a verdadeira vida, que é a vida eterna em Deus. Isso me faz lembrar aquela música da Celina Borges. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra dessa música? Eu só posso aquilo que está em Deus. E se eu colocar a minha vida no Senhor, eu sempre vou ter a oportunidade de fazer as coisas corretas e que vão produzir frutos. Sabendo que tudo aquilo que eu faço em Deus vai contagiar toda a minha casa, minha família. E tudo aquilo que eu trago de mágoa, de ressentimento, de coisas ruins, também vai causar o mal em todas as pessoas que estão à minha volta. Ok? Então, fica firme na palavra de Deus. Pega como exemplo. Não se apegue em nada, só no Senhor. Porque tudo que aqui está, aqui vai ficar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.